março de 1952, um jovem de 24 anos é encontrado morto no seu quarto em casa da sua mãe, em Cascais. Bem-vindos ao Dominó, um podcast AMC Crime, criado e apresentado por mim, Rita Camarneiro. Estudante de Direito, apreciava a arte, filosofia, música, literatura, tinha até vários textos e poemas escritos à mão que possivelmente tencionava publicar um dia. Era um jovem boêmio, gostava de sair à noite e era muito conhecido pelas festas que dava em casa da sua mãe, em Cascais, quando ela se encontrava em Paris. Quando ela estava fora de casa. Toda a gente aproveitou quando os pais iam de viagem para dar festas com os amigos. Neste caso ele tinha já 24 anos. Pronto. Agora vou voltar. Estas festas eram conhecidas como serões da amizade. Nelas encontravam-se figuras bem conhecidas da alta sociedade, tanto da política como das artes, e eram festas que juntavam a comunidade homossexual, algo que era completamente condenável e punível na época em que se vivia, em pleno Estado Novo, ditadura de Salazar. A festa de dia 8 de março foi a última que Carlos deu. Não faltou música, nem faltou bebida, nem cocaína. Mas antes de falarmos das festas, voltemos ao quarto de Carlos Burnet e àquela tarde de domingo, altura em que foi encontrado morto. Carlos encontrava-se sem vida, virado de costas na cama, com os braços estendidos na horizontal. Na almofada, uma poça de sangue. A irmã, quando o viu, pensou que se tinha tratado de uma pancada na cabeça, mas quando o médico chegou ao local, ainda antes da polícia, limpou-lhe a testa e viu o ferimento feito por uma bala. Carlos tinha morrido com um tiro na cabeça. Aos pés da cama encontrava-se uma pistola. Na mesinha de cabeceira, o coldre dessa mesma pistola e documentos escritos à mão. À primeira vista, tudo indicava tratar-se de um suicídio. Antes de fazer a reconstituição das últimas horas de Carlos Burnet, vamos conhecer um bocadinho melhor quem era Carlos Burnet. Ele era filho de altas figuras da sociedade com antepassados reais. Falamos da sua mãe, Ana Maria Burnet, e do seu pai, Duarte Gustavo Nogueira Soares, Visconde do Marco. É um nome grande, com uma vírgula, e Visconde do Marco. Quando o nome completo tem vírgula, é sinal que temos muitos nomes. Só falta um parágrafo. Voltemos aos pais de Carlos Burnet. Os seus pais divorciaram-se e Carlos vivia com o seu pai em Algés. A sua mãe, Ana Maria, na altura em que Carlos é encontrado morto, estava em Paris com o seu segundo marido, o Simão Aranha. Ela costumava ir muitas vezes a Paris. Tanto a sua mãe como o padrasto, Simão Aranha, conheceram-se quando Ana Maria andava a ter aulas para ser piloto. Eu gostava que se pudesse dizer pilota, mas não dá. Simão Aranha foi precisamente o instrutor, também ele era piloto, chegou mesmo a ser voluntário na Guerra Civil Espanhola, na aviação nacionalista, e foi atingido várias vezes, despenhou-se pelo menos 2 vezes, mas sobreviveu. Olhem este valente. Quais são as probabilidades do avião despenhar-se e sobreviveres? 2 vezes! Espetacular. Mais tarde, Simão Aranha dedicou-se inteiramente às artes, assim como Ana Maria. Passou a usar o pseudónimo Pedro Falcão e são famosas as suas obras dedicadas à cidade de Cascais. Ficou conhecido eternamente como o Menino de Cascais. A mãe de Carlos Burnet, Ana Maria Burnet, foi uma das primeiras aviadoras portuguesas e mais tarde também ela se dedicou ao desenho.
sabe-se um bocadinho mais do padrasto de Carlos Burnet, o Simão Aranha, do que propriamente de Ana Maria Burnet, que por alguma razão não existe praticamente nenhum vestígio na internet, nenhum rastro que eu tenha conseguido seguir. Mas voltemos ao crime. Tanto a mãe de Carlos como o padrasto estavam em Paris naquele março de 1952. No quarto onde Carlos foi encontrado, debaixo da cama, foram recolhidas 2 cápsulas de balas. Segundo a polícia, o cano da arma não cheirava a pólvora, mas a perfume de mulher. Também havia uma beata de um cigarro como que esquecido a arder no cinzeiro. Carlos teria ido para ali dormir ou já foi morto? Na véspera, tinha havido uma festa em que ele foi um anfitrião, numa outra casa, contígua àquela onde ele supostamente dormia. Estamos a falar de 2 casas, ok? Uma onde ele foi encontrado morto e outra ao lado. Ambas as casas eram da sua mãe, Ana Maria Burnet. Comecemos pela tarde do dia anterior, sábado, dia 8 de março. A seguir, o que vamos escutar são as declarações dadas pela empregada doméstica que dormia na mesma casa onde Carlos foi encontrado morto. Ela dormia lá com o marido quando a dona da casa, Ana Maria, a mãe do Carlos, estava fora. Eram eles quem cuidavam da casa e também a empregada doméstica, vamos chamar-lhe Rosalinda, tratava de alimentar o filho da Ana Maria Burnet. Ela ainda não tinha filhos, portanto Carlos Burnet. Ora, no sábado à tarde, Carlos pediu à empregada para não abrir a cama. Desculpem, os ricos têm quem lhes abra a cama. Isto foi uma coisa que eu aprendi nestes depoimentos. Olha, Rosalinda, não me abra a cama hoje que eu não durmo em casa. É que se fosse mudar os lençóis, eu até percebo agora abrir a cama. Mas será que ele ficava muito entalado? Bem, desculpem, vou voltar. Carlos pediu à empregada para não lhe abrir a cama, porque ele não ia dormir em casa. Segundo as declarações do pai biológico, ou seja, o Duarte, Visconde do Marco, ele ficou de dormir em casa do pai, onde vivia a maior parte do tempo, mas claro, não chegou a ir. Pelas 6 da tarde, mais ou menos, Carlos perguntou à Rosalinda, a empregada doméstica, a que horas seria servido o jantar. Ela respondeu às 8h30 e deve ter dito entre dentes: como sempre, porra, Carlos, é às 8h30, a não ser que o príncipe queira outra. Ora, já sabe, eu estou aqui para servir, a sua mãezinha está em Paris e eu... Levou-lhe então o jantar à casa de jantar, como ela assim mesmo refere, é casa de jantar. Nem é sala, ela referia mesmo casa de jantar, devia ser tão grande. O jantar tinha uma casa maior do que ela e do que pronto, a sala de jantar tem uma casa, que é a casa de jantar. Bom, levou-lhe então o jantar à casa de jantar. Ele comeu e nem se cruzou com ela. Ela nem o viu sair, segundo ela. Pronto, deve ter comeu, largou e nem levantou o prato nem nada, claro. A empregada, depois de servir o jantar, foi ter com o seu marido ao trabalho, ele era caixeiro, e saíram de lá, do trabalho do seu marido, por volta da 00:30. É nessa altura que Rosalinda passa em frente à casa onde Carlos estava a dar a festa e viu vários carros estacionados na casa Santana. Foi-se deitar com o marido, no mesmo andar onde Carlos foi encontrado morto, na outra casa, digamos casa B, vá. Às 8 da manhã de domingo, acordada desde as 7 horas da manhã, a Rosalinda ouviu passos no quarto do falecido, mas disse: não liguei nenhuma, nem... É então que às 9 da manhã sai da cama e foi com o seu marido à praça. Teve ali 2 horas na ronha, percebo. E foi aí na praça que encontrou uma pessoa que deu conta que na casa de Santana tinha ouvido gritos e vidros a partir. Ao voltar da praça, a empregada passou então pela casa grande onde se tinha dado a festa, a grande festa, e reparou que tudo estava desarrumado, tudo partido, móveis destruídos, almofadas no jardim, havia uma inundação, não havia eletricidade, tinham estragado tudo. Então que a empregada deve ter pensado:
Jesus Christ, eu nem acredito no trabalho que vou ter a limpar isto tudo. Vou ter de avisar alguém. Onde é que está o papelinho onde eu meti o contacto da Ana Maria? Não sabia dele. Conclusão, ligo à irmã dela, à tia de Carlos. E volto então para a casa B, onde estava o Carlos, e pelas 10h30 da manhã voltou a ouvir passos no quarto do Carlos e pareceu-lhe os mesmos que ouviu de manhã, mais cedo. Mas também são passos, é normal uma pessoa confundir passos. Rosalinda, é por volta dessa hora, das 10h30, que Rosalinda volta à praça novamente para comprar laranjas. Deve ter esquecido. E às vezes assim, o suminho de laranja faz sempre melhor de manhã a tripa. De manhã não mata, né? Manhã, ouro. À tarde, prata. Noite, mata. Bom, regressou a casa para preparar o almoço sem nunca ter ido ao quarto do Carlos. Pensava que ele estava a dormir. Consta ainda que o ouviu ressonar, embora a família de Carlos tenha dito que ele não ressonava. Mas uma pessoa, quando está com os copos, tem sempre hábitos diferentes. Às vezes quem não ressona passa a ressonar, quem não fala passa a falar e vice-versa. Entretanto, chega a irmã do Carlos e a prima para verem os tragos da casa de Santana, e há uma curiosidade. Embora a irmã tivesse as chaves para entrar na casa, esperou que a empregada chegasse da praça para entrar pela cozinha e abrir-lhe a porta principal. Sim, são mesmo coisas de rico, não é? Não abrir as portas com a chave. Têm de ser recebidos. Olá, menina. Não sei o nome. Por acaso tapam sempre os nomes e não... É muito difícil. Foi muito difícil encontrar nomes. Mas não interessa, era a irmã. É nesse momento que a irmã e a prima veem quantidades de estragos provocados na casa onde Carlos tinha dado a festa, na casa da sua mãe, e fica visivelmente irritada e decidida a acabar de uma vez por todas com aquela devassa do irmão. Depois foram até à casa onde supostamente dormia Carlos Burnet, subiram ao primeiro piso, onde era o seu quarto, e eis que a empregada só vê e ouve a irmã de Carlos a chorar e a prima no interior a dizer: está tão gelado que parece que está morto. Ligaram logo ao restaurante Fim do Mundo para pedir um bitoque. Não, desculpem, não é. Fim do Mundo porque na altura não havia telemóveis, e ligaram porque era lá que costumava estar o marido da irmã, portanto o cunhado do Carlos. E ele nunca chegou a ir lá à casa, o que levantou desde logo suspeitas. Não é? Ligaram a um médico que prontamente foi lá à casa. Ele viu o corpo de Carlos, limpou-lhe a testa e percebeu que estava morto. Estas declarações da empregada doméstica são muito importantes porque a Polícia Judiciária desconfiou durante muito tempo que os culpados do crime tivessem sido a empregada e o marido. Mas será? Terão sido eles os culpados? Agora sim, vamos à festa do dia anterior, aos Serões da Amizade, à última festa de Carlos Burnet. A música que ouvimos trata-se do tema Peixinho do Mar, que estava muito em voga e que se tinha ouvido na festa. Prova disso foi o disco deixado por alguém naquela última noite, de 8 de março. Consta que compareceram cerca de 40 a 50 pessoas. Havia muito mais homens que mulheres. Estamos a falar de 7 mulheres e o resto homens. Sim, era uma autêntica festa da mangueira. Não há volta a dar. Havia entre os convívios pessoas mascaradas. Carlos Burnet, por exemplo, estava vestido de chinês, com uma cabaia. E cabaia, eu aprendi esta palavra nova, mas é uma espécie de vestido aberto de lado, típico da cultura chinesa. Mas também havia uma pessoa mascarada de marinheiro, um pescador da Nazaré, um vestido de andaluz, outro homem vestido de árabe, um outro trazia um capacete, um elmo com plumas e pestanas douradas, uma mulher vestida de dominó. Por acaso, não, calhou, não é por causa dela que se chama dominó. Alguns traziam máscaras a tapar a cara e consta, segundo a imprensa e os boatos, que eram festas que acabavam em orgias com espancamentos à mistura. Credo. Festa rija. Quase todos os envolvidos na festa foram ouvidos pela polícia. Muitos fugiram do país ou casaram à pressa, porque este caso foi muito polémico na altura.
a homossexualidade era proibida. Os homossexuais eram tidos como depravados, iguais a criminosos, eram presos se fossem apanhados em atos indecorosos. O jornalista e produtor deste podcast, Guilherme Michelini, conversou com o professor António Fernandes Cascais. Ele tem a mais completa base de dados sobre a história da homossexualidade em Portugal e fala-nos de como era vivida a homofobia naquele tempo. Naquele tempo era unânime, era praticamente oficial, era oficial para o regime e era oficial porque era de bom tom, era assim que as pessoas deviam pronunciar-se em público. Contra os homossexuais, contra os estrangeiros, contra os imigrantes, e já havia imigrantes das antigas colónias, das nações de língua portuguesa, naquele tempo. Já havia xenofobia, havia uma xenofobia oficial do regime, já havia racismo, já havia tudo isso. A grande diferença é que era declarado, hoje ele não é assumido. O professor, desculpe interromper, fazendo um paralelo com isso, acredita que se esse crime decorresse nos dias de hoje, nos dias atuais, com as informações que temos, com a internet, mas ainda assim envolvendo o poder, acredita que teríamos um cenário similar, no ponto de vista até de informação para as pessoas, ou o desfecho de tudo isso? Em alguns aspectos poderia ser, mas apenas em alguns aspectos. Cá está, o fundo da homofobia permaneceria, mas havia uma grande diferença, é que a representação atual, a imagem que as imagens sociais e as imagens mediáticas dos homossexuais são consideravelmente mais humanizadoras. Primeiro, neste caso, no caso do Carlos Burnet, ele seria mais facilmente representado como uma pessoa, mais facilmente representado como uma vítima, mesmo que fosse uma vítima das circunstâncias, uma vítima da sua família, uma vítima da discriminação social. Isso hoje é possível e muito provavelmente é isso que aconteceria. Essa é a grande diferença. Seria representado de uma forma muito mais humanizadora, como uma pessoa que poderia ter os seus defeitos, evidentemente, poderia ter até uma imagem que não fosse completamente positiva, mas não seria transformado num monstro culpado por aquilo pelo crime que tinha sido vítima, culpado por aquilo que lhe tinha acontecido. Isso hoje já não se faz. Essa é a grande diferença. Para além da homofobia ser aceita e até esperada como comportamento educado e aceitável, também o tratamento para com as pessoas homossexuais era notoriamente diferente. Voltando à festa, à última que Carlos deu, todos os que estiveram presentes foram ouvidos pela polícia. E nesta altura, logo após a notícia do falecimento de Carlos, os habitantes de Cascais foram motivos de chacota. Chamavam-lhes nas ruas de Lisboa de peixinhos do mar, numa óbvia alusão à homossexualidade, como se fosse algo errado. Também para este episódio entrevistámos o ex-inspetor da Polícia Judiciária, Carlos Ademar, e embora confesse que não conhecia os pormenores do crime, eis o que ele diz quando se refere ao caso. E daquilo que eu li, daquilo que é pela personalidade da pessoa em causa, pelas circunstâncias que envolviam aquela vida e as vidas de que ele se rodeava, não afasto, não posso afastar de forma alguma a hipótese a que os meus então colegas chegaram, ou seja, a hipótese de suicídio. Aqui estava um menino de bem, de classe alta, de repente a envolver-se em atos imorais. Carlos Burnet é peixinho. A censura do Estado Novo tratou de cortar todos os nomes dos convidados, porque estamos a falar de pessoas muito influentes. No entanto, há alguns nomes que acabaram por surgir e alguns tornaram pública a sua presença nesta festa, como foi o caso dos conhecidos atores. E agora aqui, provavelmente, teremos de ir ao Google para ver quem eram, porque isto foi nos anos 50. Mas na altura eram muito conhecidos. Rogério Paulo,
Maria Albergaria, António Palma, mas também na minha investigação encontrei outros nomes de pessoas que estiveram presentes. É o caso da atriz Georgina Cordeiro e outros convidados, todos de famílias ricas e conhecidas, como é o caso de Bustorf Ferro, que acredito que estava mascarado de marinheiro, o pianista Armando José Vitorino, que na altura tinha 46 anos, Eduardo Mendia, que percebi estava mascarado de árabe, e Artur Carvalho Fernandes, que acho que estava vestido de pescador da Nazaré. O que me parece é que apenas os mascarados foram tornados públicos e levados a tribunal, daí conhecermos o seu nome, porque na realidade estariam presentes figuras da política, da esquerda e da direita, que se mantêm em anonimato mesmo 70 anos depois. Ora, as declarações dos convidados da festa são um pouco confusas porque se referem a muitas pessoas cujo nome está então tapado, o que faz com que seja muito difícil perceber ao certo o que se passou naquela noite. Mas vou tentar cingir-me ao essencial. Todos os presentes falaram de uma bebida de cor amarelada que passou de mão em mão e quase todos beberam. Um cocktail apelidado de Príncipe Russo. Supostamente este príncipe russo era um cocktail que continha álcool puro, 90% valentes, brandy e whisky, mas também estupefacientes, nomeadamente cocaína. Muitos dizem conhecer o Carlos por intermédio de alguém. Foi raro o depoimento em que a pessoa dissesse sim, conheci muito bem o Carlos Burnet. A maioria foi convidada en passant, em cafés frequentados pelo Carlos, amigos de amigos, etc. Carlos estava então vestido de chinês e ia recebendo os seus convidados. Alguns dançavam na sala, nomeadamente os mascarados, que segundo as declarações eram os mais efeminados, ou pelo menos os mais abertos em relação à sua sexualidade, e chegaram mesmo a ver homens a beijarem-se, para espanto de alguns dos presentes. Todos a certa altura ouvem muito barulho. Vidros a partir, pessoas magoadas. Não se percebe muito bem o motivo dos conflitos, mas a cocaína e o álcool etílico com certeza não devem ter ajudado. Não havia comida, logo aí apenas bebida. Partiram copos, chávenas, alguém arrancou um reposteiro. Houve também uma altura em que a luz faltou e ouviram-se bombas de Santo António a serem rebentadas. Arrancaram-se canos de água, o telefone, fios elétricos. Houve quem tivesse visto um cadete da escola naval a partir o lustre com uma cadeira, e estamos a falar de um abajur gigante. Houve quem tivesse ouvido alguém dizer, e passo a citar, vamos partir tudo porque são paneleiros, e a insultar as mulheres dizendo que elas eram fressureiras. Vá lá, não lhes saiu uma fufa. Vá lá. Ninguém iria, não é? São os fressureiros. Olha... Bom, pelo que percebi, a dança era feita no piso de baixo e no andar de cima havia vários quartos onde alguns se juntavam. As pessoas que estavam nos quartos, entre as quais 2 mulheres, segundo os depoimentos, ouviram no andar de baixo um homem que gritava espaçadamente como que a incitar à luta. Também ouviram alguém dizer vamos embora que isto são só cus. Ou um estudante que refere ter visto Carlos Burnet embrutecido pelo álcool e com um ar indiferente face à confusão gerada. Ao consultar todas estas declarações, percebe-se que a polícia estava muito interessada em perceber o que se tinha passado na festa. E eu também, não vou mentir. O mascarado de árabe, que eu acho que era o Eduardo Mendia, foi dançar com uma das senhoras. E quando a dança terminou, houve um jovem estudante da escola naval de 20 anos que o insultou porque tinha estado antes a falar com aquela senhora e o árabe foi interromper a conversa para dançar com ela, de género, roubaste uma rapariga. É aqui que o rapaz, o cadete da escola naval, é apalpado pelo árabe e dá-lhe de seguida um pontapé nos testículos. E começa a insultar os homens e as mulheres. Nessa altura, o pianista foi ao socorro para defender o árabe e começaram então a lutar com o da escola cadete. O cadete da escola naval. É aqui que tudo descamba. Imagino eu, começaram a partir vidros, móveis, arrancaram reposteiros, partem abajurros, vidros, pronto, já disse. Carlos Burnet ainda tentou acalmar o cadete na varanda. Tem lá calma. Mas ele mandou-o para o Carvalho. Pronto. Depois, nada disto é muito claro, mas um dos estudantes da escola naval, este tal, admitiu de facto ter partido diversos bens e foi até julgado por isso. Estava instalado o caos. Houve alguém que ouviu, não mulher não batas, não mulher não.
As duas mulheres que se encontravam no andar de cima viram chegar uma outra com ferimento na perna e a queixar-se de dores. Nesta altura também Carlos já estava bastante embriagado e a vomitar, disse que ia descansar e a partir das 4, 5 da manhã nunca mais o viram. Apenas houve alguém que disse ter visto uma pessoa deitada numa cama, num quarto escuro, como que inconsciente, pensava ser o Carlos, e um vulto no quarto que não percebeu quem era. Alegadamente, todos abandonaram a festa entre as 3 e 4 da manhã. Em alguns depoimentos leio 3, 4 da manhã, no entanto na imprensa li 5 da manhã, mas vou-me cingir se calhar aos depoimentos e vou partir do princípio que eram 3, 4 da manhã, mas às vezes assim de madrugada, muitas vezes bom. Supostamente a última pessoa a sair foi José Luís Soares, um amigo de infância de Carlos, que mandou todos embora e diz ter tido a sensação que alguém estava dentro de casa e que a porta tinha ficado mal fechada. Por que não voltou para trás para fechar? Eu às vezes volto atrás a pensar que deixei o fogão ligado. Mas pronto, supostamente ninguém mais viu Carlos Burné, apenas no dia seguinte, na outra casa e já morto. A tese de suicídio foi levantada desde o início, até pelas palavras deixadas por Carlos Burné. Nas notas deixadas na cabeceira, podemos ler que Carlos Burné escreveu entre algumas frases, ou seja, estava escrita à mão, é muito grande, a letra dele era lindíssima, mas eu só consegui perceber algumas partes e vou aqui dizê-las. A Polícia Judiciária também sublinhou algumas, até para dar força à tese de suicídio. Mas Carlos Burné escreveu, entre muitas outras coisas: este é o meu testamento, a matéria da minha vida é tudo quanto tenho para deixar. Já dei tudo quanto tinha a dar. Um raio de sol pode fazer esquecer todo um inverno de mau tempo. Bom, por acaso esta acho que estava... É verdade, esta é verdade. Eis que são revelados os resultados da autópsia. A bala encontrada alojada no cérebro de Carlos Burné não correspondia à arma encontrada aos seus pés, na cama. Carlos Burné não se suicidou. Carlos Burné foi morto por um tiro de uma arma. Não havia vestígios normais de um tiro a curta distância, nem no couro cabeludo, nem no crânio. Isto leva-nos a crer que, muito provavelmente, Carlos Burné foi morto noutro local e transportado até à sua cama. Quando apresenta estes dados ao ex-inspetor Carlos Ademar, aí ele também admite, muito possivelmente, poderá ter sido um homicídio. Enfim, não conhecendo a história, obviamente, não é descabido, não podemos pôr de parte completamente esta possibilidade que eu estou a dar. Pode ter desencadeado ali um problema qualquer nele, de culpa, e ter suicidado. Sim. Agora, esta é uma leitura. Agora, se você me diz que a arma que estava lá no local não é compatível com o projétil que foi retirado da cabeça, isso não há outra arma, isso não há outra arma por ali, isto já baralha os dados, não é? Isto já carecia de uma investigação mais aturada, mais aprofundada. Não sabemos o que aconteceu naquela festa. Tanto o relatório do Instituto de Medicina Legal como a Polícia Judiciária sabiam agora tratar-se de um homicídio. Tendo em conta a presença de figuras importantes e influentes nesta festa, ligadas ao poder e também ao Estado Novo, este caso foi levado a Salazar. Consta que ele ouviu tudo em silêncio, assim é descrito. Às tantas até pensou: então não me convidaram? Como assim? Para uma orgia gay? Com esmagamento no final? Sabem que eu... Desculpa. Afirmam que Salazar apenas escreveu na capa: arquive-se. E assim foi. 70 anos depois, continua arquivado este caso como suicídio. Um falso suicídio. O que aconteceu com Carlos Burné? Este caso continua sem uma resposta. Ana Maria Burné morreu sem saber o que aconteceu ao seu filho. Como seria tratado hoje um caso destes? Terá sido uma vingança, a morte de Carlos? Por que é que a polícia desconfiou que a empregada e o marido foram os autores do crime? Por que é que chegou a ser preso o cunhado do Carlos Burné, o marido da irmã que encontrou morto, que recebeu o telefonema da sua mulher a contar que Carlos estava morto e não foi ao seu encontro? Terá sido outra pessoa a executar este crime? Algum namorado chateado? Algum convidado altamente ofendido por ter sido convidado para uma festa de orgias homossexuais?
Até onde terá ido esta festa na realidade? Terão as bombas de Santo António abafado tiros reais? Há muitas perguntas que ficam sem resposta. Algumas destas questões serão retomadas no final desta temporada, outras nunca encontrarão resposta. Queria desde já agradecer à Polícia Judiciária que me deixou consultar este caso e foi uma das partes que eu mais gostei, usar um cartão, dizia visitante. Polícia Judiciária. O genérico é do Pedro Durão, meu marido, casei na semana passada. Este foi o Dominó, um podcast da MC Crime, criado e apresentado por mim, Rita Camarneiro. Até ao próximo episódio.